Olá, amigos da TV Amergs, do canal da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul. Estamos aqui hoje para mais um episódio de debates. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Emanuel Burke dos Santos, um antigo colaborador aqui da Amergs, que é médico, que escreveu este livro, Consciência Imortal, onde ele traz a nós algumas discussões acerca da relação mente-cérebro, ou a relação alma e matéria, que era trazida na antiguidade. Tudo bom, Emanuel? Oi, Alexandre, tudo bom? Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. É um assunto que nos entusiasma, né? A Sim, mim, com a ti, certeza. né? Todas as nossas conversas informais aí, nos nossos encontros. E realmente, para mim, é uma satisfação estarmos juntos aqui para falarmos desse tema. E é um tema muito propício a todos nós que somos espíritas, porque Kardec, em O Livro dos Espíritos e nas obras subsequentes, ele traz importantes aspectos sobre a conexão entre o espírito e o corpo, que já é uma discussão muito antiga, desde o passado de Sócrates, Platão, Santo Agostinho, foi reabilitado depois no Renascimento por Galileu, por Descartes e tantos outros filósofos, e até hoje é um tema bastante discutido em termos de filosofia, em termos de ciência. Emanuel, gostaria de introduzir o assunto? Esse é muito interessante até para podermos desfazer certos mitos, né? Por exemplo, existe um mito de que foi Descartes que fez uma divisão entre a mente e o corpo, né? No dualismo cartesiano, né? Enquanto que, na verdade, aparentemente, pelo que estudos mais modernos têm indicado, é que ele mais quis proteger o espírito dos ataques do materialismo que estava em crescimento naquela época e voltar com mais o estudo das questões científicas para a parte material propriamente dito. Esse pensamento parece estar mais associado a Aristóteles mesmo, do que tinha um pensamento antagônico à visão monista platônica, né, sobre a mente e a caverna, né, a caverna de Platão, o cérebro como limitador da mente, da alma, né, que Platão chamava, diferentemente do pensamento de Aristóteles. É muito interessante porque esse diálogo ele tenta se estabelecer, mas com uma questão de palavras, às vezes, essa linguagem não se estabelece. Vou dar um exemplo. No subtítulo do livro que nós estamos falando agora, do livro que escrevi, eu coloquei assim, evidências da sobrevivência da consciência a partir de um modelo pós-materialista na compreensão das interações mente-cérebro. É interessante porque nós poderíamos dizer numa linguagem mais espírita e não tanto da linguagem mais ortodoxa dentro da academia no momento atual, né? Poderíamos dizer a mesma coisa assim, como evidências da sobrevivência da alma a partir de um modelo espiritualista na compreensão das interações do corpo e do espírito, né? Então vejam que a gente troca as palavras, mas não perde o sentido nessa questão. Isso é essencial, o que o Emanuel está trazendo, pessoal, porque muitas vezes, em termos de ciência, acredita-se que a ciência seria por si só materialista, que é um dos pontos que nós vamos discutir hoje, e que não teria espaço para a alma ou para o espírito. Então, quando se fala disso que Emmanuel nos traz, de René Descartes, de que ele é mal interpretado, porque muitas vezes a pessoa que não acredita na alma, não acredita na existência de uma dimensão extrafísica, ou, digamos assim, de um outro estado da matéria, ela costuma dizer, né, Emanuel, eu sou cartesiano demais, né? Eu Isso sou, mesmo. remetendo então ao paradigma newtoniano cartesiano, ou seja, é o paradigma mecanicista que é o paradigma vigente em termos de ciência. E muitos estudiosos da atualidade, eles nos trazem que o paradigma mecanicista ele já não se sustenta mais, devido até mesmo ao avanço da física quântica. Mas que nós estaríamos, então, num momento pós-paradigmático, em termos do mecanicismo, mas pré-paradigmático, em termos de um paradigma quântico que ainda não se estabeleceu. Ou seja, meus amigos, nós estamos vivendo num período histórico em que a ciência
que o paradigma, ou seja, a visão de mundo dos cientistas, né, a tentativa de explicar a matéria, o corpo, a vida, o universo, é um paradigma, uma visão de mundo que está em transição, uma grande transição, entre dois paradigmas que ainda não conseguiram se encontrar plenamente. E aí a relação mente-corpo está dentro disso. E eu já vi uma vez, né, uma colega colocou assim num evento, né, que nós tivemos em um congresso, que ela colocou assim: eu sou então cartesiana demais para isso, né? E o Emanuel fez uma interação bem interessante, lembra disso, Emanuel? Cara. Fizesse ali uma colocação bem interessante dessa confusão que se faz com Descartes, né? Exatamente, Justamente porque isso. O que as pessoas confundem? Por que elas acham que, então, ser cartesiano, ser mecanicista, é negar a alma? Justamente porque se confunde ciência com o que se chama de cientificismo. O cientificismo é um sistema de crença, e como tal, pode ser legítimo, né? Em que tenta atribuir à ciência, né, ou explicar a ciência a partir de aspectos materiais, né? Mas existem outros, mas isso não tem qualquer evidência disso, e é tão amplo que não pode ser demonstrado nem refutado. Portanto, é mais do campo da metafísica mesmo, uma tese metafísica, do campo da ciência propriamente dito. Então, a partir desse sistema de crenças, então, cientificista, se estabelece um ponto de partida, acreditando-se nele como sendo a explicação para a realidade, mas lembremos, como diz Immanuel Kant, né, em Crítica à Razão Pura, a realidade como ela se apresenta não é como ela é, porque ela depende dos nossos filtros sensoriais, certo? Então a gente tem uma interpretação subjetiva da realidade, porque a gente não experimenta o universo em terceira pessoa, mas em primeira pessoa. É sempre isso que existe, não é uma objetividade, Subjetividade, a mas subjetividade. intersubjetividade. É intersubjetividade, né? Então é sempre percebido primeira pessoa. Mesmo as questões que são empíricas dentro das escolas epistemológicas, então, empiristas e racionalistas, né, tanto o processo racional mesmo, o racionalismo, né, quanto o processo empírico, né, de experimentação, ele depende sempre dos nossos filtros sensoriais, né? Então, pode acreditar, a gente sempre tem um sistema de crença que a gente se baseia, né? Isso está por trás de qualquer coisa, a gente parte de um pressuposto, seja ele cientificista, seja ele espiritualista, etc. Bom, digamos que pro cientificista, tá, que acredita que a matéria explica toda a realidade, e que tudo pode ser reduzido à matéria, isso é também chamado de reducionismo, ou fisicalismo, né? A questão de tu reduzir essas partes menores para poder entender o conjunto, né? Muito bem, partindo desse pressuposto, então, algo como o espírito ou como a alma, ela não faz o menor sentido mesmo dentro desse modelo. Por que não faz? Se a alma depende, então, de um epifenômeno das redes neurais, ou uma secreção do cérebro produtor, uma vez que o cérebro esteja destruído, né, não há possibilidade da alma e todos os fenômenos que são atribuídos a ela, né? Como, por exemplo, o fenômeno medianímico, né? O fenômeno, a lembrança num estado em que o cérebro não está funcionando, como ocorre nas experiências de quase morte, ou mesmo o efeito em que a mente molda as conexões neuronais, como na plasticidade neuronal, no efeito placebo, na terapia cognitiva, né, em que há reconexões neuronais que já estão demonstradas em vários estudos, e assim os efeitos psi, e assim sucessivamente, né? Então, tudo isso sugere, né, que existe um outro modelo que tem que ser compreendido, né? Por isso, nesse estágio ainda que não, o entendimento, esse pré-paradigmático não resolve, mas ainda o estágio paradigmático e pós-paradigmático ainda não é plenamente aceito. Por quê? Porque nós estamos ainda impregnados por esses sistemas de crenças, né? Que simplesmente, e muitos de nós, na verdade, acreditamos que isso já foi demonstrado, e não paramos para pensar que isso não foi demonstrado. Não foi demonstrado que o cérebro produz a mente, não foi demonstrado que a consciência é um epifenômeno, né? Existem, então, outros modelos metafísicos que também, deixo aqui claro, que fazem parte do sistema de crença pela mesma razão, que não podem ser demonstrados nem refutados, segundo Karl Popper, que não pode ser refutado, então, que tinha uma visão, então, que é da mente fora do cérebro, né, não pode ser considerado científico. Tanto que ele e John Necklace criaram um termo chamado materialismo promissório. Né? O que diz o materialismo promissório? Tudo aquilo que eu não consigo provar através do materialismo agora, eu vou dar uma nota promissória, como se fosse isso, né, para pagar daqui adiante. Isso já existe em relação à consciência há pelo menos 300 anos.
É muito interessante, né, que essa nota promissória foi emitida há tanto tempo e não foi paga ainda. Por quê? Porque quando tu não consegue explicar alguma coisa por um modelo, determinado modelo de crença, é mais fácil, às vezes, do que mudar o modelo, né, simplesmente propor uma explicação futura para aquela questão, para não ter que encarar essa mudança. Essa mudança, ela é sempre difícil, né, como diz o Agostinho de Hipona, né, chamado Santo Agostinho, né, para quem tem fé, nenhuma prova é necessária, para quem não tem, nenhuma basta, né? Então, esse é nesse sentido que eu acho que é bastante interessante essa discussão. Agora, quando nós levamos uma discussão, ela nunca é isenta em termos de sistema de crença, porque todos nós temos nosso sistema de crença, né? Mas que a gente parte honestamente disso, né? Sabendo que nós temos um sistema de crença por trás das nossas ideias, né? Bom, isso torna muito mais o diálogo muito mais produtivo na investigação da verdade, porque quando a gente simplesmente nega o fenômeno para não ter que encará-lo, porque ele pode desafiar tudo aquilo que a gente acredita, a gente está escapando dele, para não ter que analisá-lo. Só como não tem explicação, por exemplo, um trovão para o raio, eu simplesmente for negar o fenômeno continua, né? Então, mas só porque eu não tenho explicação, não preciso negar. Isso se deu durante muito tempo com as questões ligadas à alma, né? Justamente porque não havia um entendimento dentro da física clássica de como, né, que a alma, pelas relações termodinâmicas, por exemplo, espaços temporais, ou ligadas, que ligam, por exemplo, a velocidade da luz como algo que, como o limitador de percorrer as distâncias dentro do universo, né, material, né, antes de ter um modelo que contemplasse uma mente não local, entrelaçada e que não depende de distância ou tempo, né, que está fora do espaço-tempo, para que haja essa comunicação. A comunicação no local é instantânea, ela não depende, então, de deslocamentos, né, porque a mente está em todo lugar ao mesmo tempo. Né, justamente isso é que é eternidade. Te passo a palavra agora. Senão... Essa questão da mente não local, Emanuel, ela é essencial, não é? Para a gente poder pensar em uma relação entre o mundo espiritual e o mundo da matéria, em pensar a espiritualidade através do olhar da ciência, não é? E muitas coisas aqui, pessoal, que o Emanuel trouxe, dizem respeito a inúmeros aspectos, e nós vamos espremer esse limão agora, né? A gente vai... tu trouxe aí na tua fala um universo de questões e de conceitos, né, que estão muito bem explicados no teu livro, que até a gente esqueceu de citar aqui, mas ele é editado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERES, né? E é um livro que está tendo bastante saída, que está sendo bastante comentado. Eu lembro que o Emanuel me enviou ainda uma versão ainda quase pronta, né? Foi um grande prazer poder ler. Então é uma leitura muito boa, muito bem escrita, recomendo a todos. E ele trouxe aí essa questão do materialismo como crença. Por incrível que pareça, pessoal, apesar de muitas vezes se tomar por sinônimo ciência e materialismo, na verdade, alguns pesquisadores denunciam que essa relação não é verdadeira. Porque o cientista, ele pode ser tanto espiritualista, né? Ele pode falar de uma dualidade entre corpo e matéria, como ele pode também ser materialista, ele também tem esse direito, é uma possibilidade. Mas, como nós temos aqui Saulo Freitas Araújo, em lugar algum está descrito um método materialista. E este pesquisador da Universidade de Juiz de Fora, que é filósofo, historiador da psicologia, por exemplo, ele nos traz que a ciência ela tem um vínculo com o método experimental e com a lógica, porém não com o materialismo, porque não há descrito em lugar algum o método materialista, e falar que a realidade última da matéria seria então não espiritual, totalmente material, seria ter acesso a um dado que nós não temos, a ciência ainda não chegou neste patamar para se comprovar isso. Isso está muito presente na fala que o Emanuel trouxe agora. Então nós podemos ler isso que o Saulo nos traz, este excelente livro, né, editado por Alexander Moreira Almeida, e essa mesma visão, o que deu subsídio, então, a este material, então, do Saulo, também está nesse livro dele, né, Psicologia e Neurociência, aonde ele traz, então, o materialismo como crença, e que pode, sim, ser envergado, né, nós Exatamente. temos aí muitas possibilidades, né, o cientista, ele pode, sim,
advogar a crença materialista, não tem problema, mas ele não pode dizer que a ciência é materialista. Exatamente. Existem outros sistemas, então, mesmo espiritualistas, que não necessariamente são dualistas, isso é importante a gente frisar também. Pode-se haver, existe também, né, um sistema de crença chamado monista idealista, que se considera como a mente a grande realidade, o espírito a grande realidade, e a matéria é uma consequência de um pensamento. Nessa visão de mundo, o filósofo James Rupert Jeans dizia que o universo está mais para um grande pensamento que para uma máquina, em anteposição, então, ao pensamento materialista, mecanicista, da máquina, né? Então, mais para um grande pensamento, o pensamento como criador da matéria. Assim como existe a visão monista materialista. O que quer dizer monismo de substância? É que haveria, então, uma substância única, e que a partir dela é que se deriva a demais, né? Uma unidade, né? Essa unidade, uma unidade mental ou uma unidade material. E existe também Essa seria a visão de Daniel Dennett, né, de Francis Crick, alguns cientistas da atualidade. Né? Exatamente. Né? Então, os Cavaleiros do Apocalipse, quando se chamam, né? Eles se nomeiam dessa forma. Né? Exatamente, é um grupo bastante polêmico, né? São cientistas que têm uma envergadura. Essa é a opinião deles, né? Pode seguir, eu vou Não, porque isso tudo é matéria de opinião mesmo, porque são sistemas de crença, como a gente está falando, né? Porque elas são teses que tentam sustentar essa realidade, mas todas elas são válidas no sentido de propor investigação e não de serem e não de tentar limitar, né, a uma visão de mundo só. Eu acho que isso hoje que está causando obstáculo ao avanço mais rápido do entendimento sobre as questões. E a gente pode ver que isso tudo se ampliou também por essa noção relativista, por exemplo, que nós tivemos ao longo do século passado, do século XX. Né? Vamos só fazer um exemplo sobre a relação temporal, tempo espacial e a consciência, tá? Se nós fizermos um experimento agora aqui, fizer uma anestesia geral, né, contigo aqui, te levar... Né, só cobaia. Cobaia, tá? E vou te levar agora, te anestesio aí onde estás, e te levo para o aeroporto, do aeroporto a gente faz conexões, tudo anestesiados, sem consciência. E aí, depois de uma viagem bastante longa, eu te acordo lá em Kyoto, tá? No Japão, lá, porque eu sei que teu mestrado foi com cultura japonesa, né? Então, eu te acordo lá. O que vai ter sido essa experiência para ti? Um piscar de olhos. Abriu e fechou o olho. Então, tu acabaste de viajar no espaço-tempo. Foste para o futuro, em relação ao tempo, porque o cérebro ele funciona em tempo linear, mas a mente não. Então, sempre a percepção é do presente para a mente. Se você não teve essa noção linear, você estava... aquilo não existiu, simplesmente. Né? Para a tua percepção, que a percepção é sempre do eterno presente. Vamos fazer um experimento mais ousado. Ao invés de pegar o professor Alexandre agora, e ao invés de levar até o Japão, que é muito perto, eu resolvo levar para um horizonte de eventos. Tá? Que horizonte de eventos? Onde os telescópios não alcançam a visão a partir dali. São os buracos negros. E onde a força gravitacional é tão intensa que a malha do espaço-tempo se distorce. Então, a passagem do tempo numa região do espaço como essa, ela é diferente daqui. Ela vai ser percebida por quem? Pelo indivíduo, que está fora do espaço do tempo, onde as coisas acontecem simultaneamente. Então, por exemplo, essa experiência de 1 hora lá pode equivaler a 7 anos aqui. Tá vendo só? E se você fosse e voltasse e ficasse lá 3 horas, seriam 21 anos aqui, para a minha percepção consciente. Você teria, então, toda percepção de tempo, espaço, ela depende da consciência. Né? E essa percepção de tempo é relativa, né? Porque ela depende dos referenciais temporais espaciais. Né? Até porque 1 ano na Terra não é a mesma coisa que 1 ano em Marte, 1 ano em Júpiter, ou 1 ano em outra galáxia. Sabe? E a consciência que emprega, ela que vai ter essa percepção que é sempre, então, em primeira pessoa. Então, isso é uma questão bastante importante também, porque quando a gente fala em tempo e espaço, a gente fala de experimentos ligados ao tempo dentro da Terra, dentro do planeta, né? Mas quando a gente expande isso, ou mesmo quando a gente cria estados alterados de consciência, ou quando esses estados alterados de consciência são naturais, ou induzidos, por exemplo, por uma EQM, ou induzidos por meditação, por exemplo, nós também podemos ter essa ampliação da percepção espaço-temporal. As pessoas que sofrem experiência de quase morte, muitas delas relatam, por exemplo... Isso que eu ia te pedir, Emanuel, para trazer alguns exemplos das EQMs, experiência de quase morte. Vou dar um exemplo disso, ó, que a pessoa tem uma revisão panorâmica da vida que internacionalmente é conhecido como Life Review. Por que é uma visão panorâmica? Porque ela não é do tempo linear.
você vive aquilo exatamente como está pensando. A mente está lá e aquilo é vivido como um instante presente mesmo, para a mente. Então, isso sem um tempo linear de passado, presente ou futuro. Né? Está onde o pensamento se desloca, e é lá onde está a sua percepção. Né? E outra coisa, você registra a memória disso aí. Se a memória é de um registro meramente bioquímico cerebral, como é que pode ter pensamento lúcido e bem estruturado e registro de memória se a memória ela depende do cérebro exclusivamente? Outro exemplo, crianças que lembram de vidas passadas, que foram estudadas na academia, a partir, então, de Ian Stevenson, né? Assim como da Universidade de Virgínia, de Virgínia é o... Agora me falhou o nome. É o Life After Life, a vida depois da vida. Bom... Também tô... Hoje a minha consciência está obnubilada também. Eu falo nele, mas só pensando que mesmo essas questões aqui relacionadas, então, à lembrança de vida passada, não perde o sentido quando tudo isso depende do cérebro físico mesmo, né? E o Raymond Moody Jr., lembrei agora, né? Então, o icônico livre, né? Então, era a vida depois da vida, né? E a mesma coisa o Ian Stevenson em relação às crianças que lembram das vidas passadas, e depois foi estudado mais adiante, né? O Erandur Haraldsson, né, da Universidade da Islândia, né? O islandês também estudou essas questões. E essas questões, elas perdem sentido dentro do modelo materialista. Né? Por quê? Porque como que se a consciência e o registro de memória depende exclusivamente do cérebro, não é que não dependa do cérebro. A gente pode comparar, então, o sistema como inibidor da consciência, como a caverna de Platão. Né? Quando a gente percebe na dependência desses circuitos cerebrais para viver a realidade espaço-temporal, né? E não local, para conseguir se conectar a essa realidade. E o download e upload de informação com a nuvem, né? Essa memória, hoje a gente tem uma linguagem que dá para entender isso melhor dessa maneira, né? Para a gente rodar com essa memória de trabalho, essa memória RAM, é que a gente baixa da nuvem, né? As nossas vivências de outras experiências, então, a partir das estruturas cerebrais, que são estruturas hipocampais, parahipocampais e outras estruturas do circuito de Papez, né? Do sistema límbico, né? Que estão presentes, então, no cérebro físico e estão associados, então, à memória, por exemplo. Né? O hipocampo, muito importante para as memórias, mas para essa memória que é percebida dentro dessa nossa realidade espaço-temporal limitada, mas não por armazenamento necessariamente, não é que a memória esteja no cérebro, ela é acessada pelo cérebro para que a gente consiga, então, viver essa experiência aqui. Isso é uma outra visão, que depende de um campo morfogenético, está mais relacionado, então, ao conceito de campo, que a doutrina espírita chama de modelo organizador biológico, ou melhor ainda, segundo a codificação propriamente dita, de perispírito. Né? Então, modelo organizador biológico. O perispírito, que determina desde a polaridade do embrião, por exemplo. O que faz com que um embrião que tenha o mesmo código genético, tá? E, aliás, esse código genético se acreditava, então, até o projeto Genoma, de um pesquisador espiritualista, né, cristão, que é o Francis Collins, né, que se acreditava que teria em torno de 120 mil genes a nossa espécie. Foi uma surpresa descobrir que, em verdade, temos apenas 23 mil pares. Não há muita diferença entre nós e uma samambaia, do ponto de vista genômico, né? Ou como o Divaldo fala, né, que não há muita diferença, inclusive, entre nós e um rato. E daí ele diz assim que, através daí, ele entende melhor a política. É isso mesmo. É boa essa aí. Boa comparação. Então, se a gente lembrar o seguinte, mesmo desses 23 mil pares de genes, 95% não codificam qualquer proteína. São 5% de 23 mil, é quase nada. E esse processo de leitura dessa informação morfogenética poderia ser como uma leitura de código de barras, por exemplo. E essa hipótese não pode nem ser considerada dentro do modelo materialista da mente, que por mecanismos, então, epigenéticos, né, de acetilação de estonas, metilação do DNA, que podem fazer up e down regulation de genes, né, ativar e desativar genes, então, é que traduziriam os efeitos materiais, então, né, ou seja, a partir, então, do próprio código genético. Então, e todas essas questões, mesmo dentro do campo das hipóteses, elas não podem ser válidas dentro de um modelo extremamente restritivo, que é aquele proposto pelo materialismo, né? Que não consegue, inclusive até os aspectos epigenéticos mesmo são de difícil entendimento, assim como aquelas experiências dos estados alterados de consciência. Excelente, Emanuel. Justamente essa questão que o Emanuel trouxe, pessoal,
do modelo organizador biológico, muito utilizado por Hernani Guimarães Andrade, um famoso espírita brasileiro, pesquisador, que também estudou os métodos científicos de Ian Stevenson, justamente estudando a questão da reencarnação, que traz justamente este elemento do perispírito como condutor, então, do desenvolvimento da matéria, não é? Justamente trazendo, então, a concepção de Kardec. Vamos ver, dentro disso, pessoal, que lá em René Descartes, como nós estávamos falando antes, há um determinado conceito que acabou ficando na história de forma equivocada. Porque, justamente, então, Descartes, ele é aquele cientista que falava na glândula pineal como o órgão capaz de fazer a conexão entre alma e corpo, não é? Do espírito e da matéria, que é o que alguns pesquisadores vêm estudar na atualidade, e que André Luiz vem nos falar isso, lá no livro Missionários da Luz, como também em Evolução em Dois Mundos. E nós temos aí Giancarlo Chetti, outros pesquisadores que estão percebendo que André Luiz, na década de 30 e na década de 40, antecipou muitas das descobertas acerca da glândula pineal, que só foram ter espaço na década de 80, outras só em 2005, por exemplo, cerca de 8 elementos sobre a questão da sexualidade, sobre a reguladora do sono e muitos outros elementos que André Luiz então já antecipou em uma pesquisa que seria impossível para a época, né? Então, quando se fala que a pessoa é mecanicista, né, nós devemos lembrar então que Descartes, que desenvolveu melhor os estudos de Galileu sobre a pineal, ele era um espiritualista. Eu lembro uma coisa, Emanuel, que eu até já comentei contigo isso, né? Que lá quando eu fiz a minha primeira faculdade, foi a faculdade de História, eu me perguntava muito assim, como que houve espíritos mais adiantados que se reencarnaram, principalmente no período do Renascimento, a fim de impulsionar o desenvolvimento da humanidade. E esses espíritos, através da revolução científica do século XVII, negavam a espiritualidade, porque é isso que a gente aprende no colégio e no cursinho, não é? Que os renascentistas, que os iluministas, todos eles fizeram, então, uma, entre aspas, oposição entre ciência e religião. O que, meus amigos, é uma tremenda mentira. Porque a esmagadora maioria deles, dos grandes pais da ciência moderna, eram espiritualistas. Então, nós vamos ver que Kepler, Giordano Bruno, Newton, Descartes, Galilei, Copérnico, todos eles eram espiritualistas. Sem Mas vamos contar, tomar cuidado. Oi? Não, sem contar, né, do William James, o Wallace, que Sim. trabalhou com Charles Darwin, né, por exemplo, que é omitido simplesmente por ter uma visão de mundo espiritualista, né, Camille Flammarion e Frederick Myers, e assim sucessivamente, né, poderíamos citar Chegando muitos. na atualidade, né? E essa confusão se dá por dois motivos, né, Manuel, bem importantes. Que confusão é essa, né? Por que as pessoas então acham que eles eram materialistas e eles eram opostos à religião? Eles tinham visões religiosas e espiritualistas muito próprias, que não estavam no mainstream, que não diziam respeito à religiosidade da época, muito ligada então ao catolicismo e até mesmo à Inquisição. Então, replicar essa visão espiritual deles não era tão simples. Por exemplo, Giordano Bruno, ele não foi à fogueira devido às suas concepções científicas, como muito se acha, mas devido à sua percepção espiritualista, em que ele defendia o universo infinito, ele defendia a existência de vida em muitos planetas e ele defendia aquela hipótese, né, de um corpo imaterial para Jesus. E aí ele foi para a fogueira, não pelas concepções científicas. Vamos ver que Newton era Rosa Cruz e fez determinados estudos até mesmo sobre o Apocalipse. E ele deixou dito que esse seria o seu maior legado para a humanidade, os seus Newton, estudos. aliás, falava uma coisa interessante, falava o divino observador, já antevendo o papel, então, da consciência como criadora da matéria nos postulados quânticos depois, né? Em relação a isso, muito antes, então, ele já tinha essa compreensão, só que eu não conseguia entender ainda, justamente
porque à época não havia ainda o arcabouço teórico plenamente desenvolvido daquelas questões. Mas ele fala o divino observador. Divino observador, justamente, e ele faz todo um estudo, até mesmo do Apocalipse, né, que representa a revelação, e ele fez um cálculo matemático de que esse momento de transformação, que foi chamado de Apocalipse, ele se daria em 2012. E foi engraçado, Emanuel, uma curiosidade, que historiadores depois refizeram os cálculos de Newton, por que ele chega nesse ano de 2012, e ele faz toda uma série de cálculos, né, que não vamos discutir aqui se são verdadeiros ou não, né, mas era a crença dele, né, de Newton, né, era o estudo dele, e eles veem que ele errou uma data no cálculo, e que se tu corrige aquela data, que ele usou uma data da criação do papado para fazer, né, interpretando os textos bíblicos, chegar então na época do Apocalipse, né, que seria então essa revelação, né, que é o grego Apocalipse quer dizer revelação. E ele então fixou em 2012, mas se tu corrigir a data, chega em 2019. Olha que interessante, né? E nós vemos assim, né, que o próprio Kepler, ele era adorador do Sol. Ele fazia parte de uma seita esotérica. E o Descartes, ele justamente, ele vai fazer agora o segundo ponto da confusão, né? E esse é o mais importante. Houve sim uma separação entre religião e ciência no século XVII, mas não a oposição. Por que houve essa separação? Porque cada vez que se fazia um postulado científico, naquela época, tinha que se revisar toda a teologia para que as duas coisas andassem juntas. E dava muito trabalho, até porque os teólogos nem sempre conheciam a ciência muito bem. E também, do outro lado, os cientistas não precisavam ter conhecimento teológico, então era um trabalho muito grande que se chegava a muita confusão, inclusive. Então, quando eles fizeram essa separação, justamente assim, quando se criou aquela noção do Deus relojoeiro, né, que Deus estaria interferindo na matéria, ele teria criado o mundo como um grande relógio e depois ele deixa o relógio funcionando, é uma das concepções da época. Seria uma forma, então, de dividir uma coisa da outra. E aí que Descartes entra com a divisão entre corpo e espírito, não é? Só que esse seria uma das coisas que o Emmanuel discute muito bem, e agora eu gostaria de entrar já nisso com isso, né, Emmanuel? Dos modelos esse que ele está comentando agora. Descartes, ele defende, então, um dualismo entre corpo e alma. E muitas vezes se fala do dualismo não interacionista e o dualismo interacionista, não é? E Descartes, então, ele separa para que as coisas possam ser estudadas separadamente. E nós vamos ver que em pouco tempo, o que não era comum na época, né, porque não era a época da internet, né, não tinha 5G na época, tá? Tudo era devagar. Por exemplo, Copérnico, ele trouxe a noção de que nós temos, então, o Sol no centro do nosso sistema e não a Terra. Só que isso não ficou famoso, não ficou tão conhecido ali com o Copérnico. Só depois com a telescopia de Galileu. Então, nós vamos ver que nessa época as coisas não ficavam famosas muito rapidamente, mas ficou sim a concepção mecanicista de Descartes, porque logo os cientistas aderiram muito rapidamente a isso. E aí começou a se fazer a confusão. Se achou então que já que tu pode estudar a máquina separada do espírito, então a gente pode tirar o espírito. Só que o Descartes, ele estudava o espírito, principalmente no livro dele, Meditações, ele traz sobre isso. Aí ele fala sobre a glândula pineal, e ele fala que a ciência é capaz de estudar o espírito sim. Porém, seria uma ciência não mecanicista. Seria uma outra ordem de ciência que nós não estaremos prontos ainda para nos adentrarmos, não é? Ele diz que ele não tem subsídio para isso. Olha que interessante. Interessante. E essa visão, na verdade, ela está presente, se a gente for olhar, em concepções filosóficas bastante antigas que se detiveram ao estudo da consciência, propriamente dita, como entre os hindus, por exemplo, ou entre as fraternidades, mesmo de povos bastante distantes geograficamente para aquele conhecimento, entre os egípcios, por exemplo, que tinham a noção, por exemplo, o imperador Akhenaton, sobre o Deus solar único, né, Atum, né, mas que por questões políticas, então, na época envolvendo o sacerdócio, isso não se sustentou porque havia interesses em relação ao politeísmo, como se dava também com os gregos, né, o Deus desconhecido, e entre também os herméticos, né, e entre os babilônios, assírios, hindus, com noções bastante semelhantes, inclusive sobre o papel
do que metaforicamente eles falavam no olho, o terceiro olho na testa, como na posição, no epitálamo da glândula pineal, né? Estudando aquilo, não consegui, claro, descrito numa linguagem simbólica, né? Uma linguagem uma linguagem mais do inconsciente, né, Alexandre, que uma linguagem racional propriamente dita, mas para falar dessa pequena estrutura que foi durante algum tempo também ignorada, até a descoberta da melatonina, por exemplo, o hormônio, que se ignorava muitas coisas em relação à glândula pineal. Ela tinha uma importância meramente radiológica, porque em função da calcificação que se dá, né, a formação de alguns cristais na glândula pineal em algumas pessoas, antes do advento da tomografia computadorizada, se usava até radiologicamente para determinar desvio da linha média, né, quando se fazia um raio-x. E um daqueles pontos que eu comentei agora, Emanuel, desculpa, pode falar. Não, só para concluir o assunto. Então, essa visão, ela não é uma coisa atual, é uma coisa bastante antiga e está presente em diversas culturas espalhadas pelo mundo. E é interessante, culturas que não se comunicaram adequadamente, justamente por a gente, naquela época, a comunicação, como você mesmo mencionou agora, né, não era como hoje, né, que tu vê um artigo hoje... Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp, né? Então, mas essas noções, elas estão bastante presentes e se repetem, dessas questões com outros nomes, né? Mas que se repetem, sim. Pode continuar. E até isso, né, que a questão da pineal, citei o artigo do Giancarlo Lucchetti, com o Jorge Dyer, com o Décio Iandoli Júnior, né? Eles trazem esses 8 pontos em que André Luiz adiantou a ciência, e eles, entre esses 8, traz sim a questão espiritual da glândula pineal, por causa que foi feito recentemente algumas pesquisas, justamente através da meditação, em que compararam grupos que faziam meditação baseada na respiração e outros grupos que faziam meditação transcendental, pensando em imagens do divino e da espiritualidade, e viu que no primeiro grupo da respiração não se acionou, através do PET scan, foi percebido isso, né? Não se acionou a glândula pineal. E no segundo grupo, com ideias de religiosidade, de espiritualidade, de transcendência, se acionou a glândula pineal. Então nós podemos perceber que tem essa função, a ciência gradualmente está chegando nisso, né? Então justamente muitas das coisas... Até porque, né, Alexandre, não havia métodos de neuroimagem, são coisas recentes, funcionais, né, como ressonância magnética funcional, né, a tomografia por emissão de pósitrons, né, o PET-CT, a Single Photon Emission Tomografia, que é o SPECT, né, e essas tecnologias que permitem que hoje a gente consiga observar o cérebro funcionando. Antes, como é que se fazia? Ou eram experimentos em animais e que não demonstram a consciência da mesma maneira como os humanos, então não poderiam externar, então eram mais relacionados aos processos mecânicos e de sensibilidade propriamente dita, ou então a partir de ocorrências naturais, né? Como o Phineas, que fez uma lobotomia natural, né? E que se observou que o lobo pré-frontal era importante para várias questões que hoje são compreendidas graças a estudos funcionais, né, sobre a importância do lobo pré-frontal. Mas fora dessas ocorrências naturais, era muito difícil. Que foi aquele paciente que sofreu um acidente, né, que teve um vergalhão que atravessou a cabeça dele, ele mudou o comportamento. Foi a lobotomia. Aí começou a psicocirurgia a partir dali, né, as lobotomias, né, só que com as consequências advindas de tal, claro, porque se a gente pensar no cérebro, então, como esse oceano plástico, dinâmico, de conexões, e que é bastante refinado, né, mas que limita a mente, né, e, obviamente, essas estruturas cerebrais, quando alteradas, a gente vai ter as manifestações que a gente conhece, né, relacionadas às doenças cerebrais, né, cerebrovasculares, etc., né. Se eu puder resumir isso que está dizendo, Emanuel, para os nossos amigos que estão em casa assistindo, né, é justamente se a gente quebrar o rádio. Isso aí. Essa é a teoria da transmissão, cunhada por William James, que é um dos grandes pais da psicologia moderna, em que ele trouxe uma roupagem científica para isso que Descartes nos trazia, que Platão já nos trazia lá na Antiguidade. O que é a teoria da transmissão, não é? Assim como a gente liga o rádio, tem aquela voz que sai de dentro do rádio, né? Se a gente desliga, a gente matou o radialista? Isso claro é uma visão tão infantil, é a mesma coisa que se eu achar que eu destruindo a TV porque eu não estou gostando do programa, que eu vou acabar com o programa. Exatamente. A transmissão o programa não está na TV, a TV é só um transmissor.
No mesmo se dá. E por isso é que o cérebro, ele pode transmitir outros programas, que não necessariamente do lei. Aí isso é, por exemplo, o que a mediunidade nos revela. É. Exatamente, porque o Exatamente, cérebro a é real para mediunidade isso, parece né? que tu tá pegando a AM/FM, essa Exatamente, loucura, porque né? tudo é sintonia mesmo. Na verdade, Sim. o que acontece é tudo um mundo de ondas, né? Uhum. Então, ondas de criação, em que a gente está sintonizado com essas ondas, né? A gente pode pensar até numa comparação, né? Como Deus, então, como sendo, então, a alma como uma centelha divina, como está na própria codificação, então, né? Como algo imaterial, tal como o Criador, não tem matéria, é único e uno nesse princípio, né? E todo o resto das dualidades que existem, elas decorrem da criação, mas não dessa substância, que é idêntica à nossa alma, por exemplo, e que emite ondas. Nesse sentido, essas ondas, imagina, compara então isso com o Sol, por exemplo. Não é que o Sol esteja na sua característica corpuscular, material aqui comigo. Não tá, mas nossa característica ondulatória ele está. Eu estou sentindo aqui, né, o calor do Sol. Estou sentindo a luz produzida por ele. Então ele está em mim, eu estou mergulhado nele. Né, nesse sentido, então, porque tudo do universo ele é ondulatório. E se eu tenho a minha onda mental, ela está no que a gente chama de interferência construtiva em física, né? Com essa onda cerebral, eu acabo então estando em sintonia com isso, né? E essas ondas se somam então no mesmo sentido. E é esse tipo de compreensão, então, ela é muito interessante para a gente entender a relação do espírito humano, esse sim é a imagem e semelhança do seu Criador, e não o corpo, né? O corpo é o humus, humanidade, terra, né? Tem o nosso componente material, a roupagem que a gente usa temporariamente aqui, mas não o que de fato nós somos, né? Nós somos que estamos conectados com essa fonte imaterial, atemporal, né? Fora do espaço, fora do tempo, que está presente em todo instante conosco, porque vibra exatamente como nossa alma, numa vibração. E até compreensível, né, Manuel, que nós estejamos cada vez mais se aproximando dessa interação entre espírito e matéria, dessa concepção mais avançada, mas também é natural que se parta muitas vezes de uma visão materialista, né, que ao nosso ver como espírita, né, é uma crença nossa como espíritas, isso uma hora será superado, né, é uma percepção que se tem, justamente porque a matéria é o mais imediato ao olho, né, ao sentido. Se nós pensarmos que nós somos consciências, que inicialmente viemos num estado mais bruto, em que o pensamento primitivo, como traz Miri Lopes, né, nós viemos então do pensamento primitivo, daquele pensamento de caçadores-coletores, em que a meta principal é a sobrevivência. Então a gente tem que conquistar o fogo, tem que conquistar o meio em primeiro lugar, tem que reproduzir, tem que vencer as feras e os adversários. Depois vamos criando a civilização, vamos passando pelo pensamento mágico, vamos depois entrando no pensamento racional, ou seja, gradualmente nós conquistamos o meio para sobreviver como espécie e vamos fazendo depois um mergulho interior, desenvolvendo a racionalidade para depois entrar o pensamento intuitivo que consegue englobar melhor todos esses conceitos e essas percepções. Ou seja, a gente sai daquele imediatismo da matéria para sobreviver, e conforme a gente então consegue sobreviver às feras e às adversidades do meio, a gente vai meditando e nos adentrando na nossa psique, no homem psicológico, inconsciente coletivo, sentimento, afeto, não é? Percepção, sombra, projeção dos nossos elementos, para também abrir através deste homem interior uma porta para o homem espiritual, o homem transcendente, então, né? Então, até essas questões que, ao nosso ver, né, dentro do espiritismo é um equívoco, né, o olhar estritamente materialista, é natural que nós venhamos disso. Então, nós É, estamos nos complexificando historicamente, não é? Só para é que o fechar um elemento, e, mundo. mano, Deixa eu... na questão, assim, então, que estamos falando do cérebro como receptor, essa teoria, então, da transmissão de William James, é que o cérebro, este aparelho potentíssimo do nosso corpo, que é, então, o órgão mais bem desenvolvido, tem algumas pessoas que trazem, né, que o corpo todo, ele é mecanicista, o cérebro seria quântico, ele seria não um criador da consciência, segundo então Kardec, segundo Joana de Ângeles, né? Nós vamos trazer aqui uma situação de Joana de Ângeles e também vamos falar de Jung, né? Ele não seria o criador do pensamento, mas o receptor. E até os espíritos trazem a Kardec que nós não temos ainda toda a potencialidade do espírito,
porque o aparelho receptor, ele não dá conta de todo o espírito, até mesmo do perispírito, porque o perispírito, ele é parcialmente captado, então, pelo órgão receptor, o nosso cérebro, como se o nosso cérebro fosse um rádio, né? Recebendo, então, o programa de TV, o programa de rádio, né? Então, nós vamos ver nesta concepção justamente a percepção de Kardec e de Joana de Ângeles. Eu quero trazer uma situação da Joana, mas primeiro eu quero ouvir o Emanuel. Não, é justamente isso aí. A gente tem que lembrar que esse cérebro, como receptor, transmissor, receptor e transmissor, ele também atua como um filtro. E ele é um receptor que depende das suas antenas, que são muito rudimentares, e da sua capacidade de processamento, que são rudimentares, né? Vou dar um exemplo. A gente só consegue perceber o comprimento de onda da luz visível, né, que está entre 400 e 800 nanômetros. O resto todo do espectro eletromagnético escapa à minha percepção sensorial. Eu não consigo enxergar ultravioleta, infravermelho, não consigo usar radiofrequência, micro-ondas. Mas está aí, né? Mas está aí. Em volta. Tanto que se eu ligar um celular, eu vou captar radiofrequência. Se eu ligar um rádio também. Se eu ligar um micro-ondas, o alimento vai cozinhar ali, porque vai vibrar a molécula de água pela ação das micro-ondas, né? E assim sucessivamente. Se eu tiver um contador Geiger, eu vou perceber radiação ionizante. Né? Então, radiação... Mas se não tiver, a radiação ainda está ali, não é? Mesmo que não tiver o contador... O contador é só uma percepção, é só para ampliar a minha capacidade sensorial. Assim como o microscópio faz eu perceber um mundo invisível também pela minha capacidade, minha acuidade visual. Ou um telescópio, eu consigo olhar, então, as distâncias que eu não consigo perceber, porque eu estou mergulhado no mundo invisível. Estou cercado de ondas que eu não percebo. A mesma coisa a audição, eu não consigo escutar infrassons, nem ultrassons. Sou completamente... Então, eu como se eu fosse cego, né, e surdo, em relação à realidade. Por isso que aquilo que eu falei antes no início do Kant, né? A realidade como ela é, não é como ela se apresenta. Porque ela se apresenta através desses filtros que são bastante limitados. E elas fazem com que a nossa experiência seja limitada ao espaço-tempo linear, né? Para ter essa visão espaço-temporal linear, diferente da visão do espírito, né? Que vai além dessa... Por isso, quando a gente tem uma experiência que vai além da limitação sensorial, né? Essa experiência extra sensorial, nós conseguimos perceber coisas que às vezes a gente não consegue nem traduzir. Por quê? Porque o nosso cérebro ele não tem a linguagem para traduzir isso, e muitas vezes por isso que ocorre no inconsciente, e tu pode me dizer melhor, por ser psicólogo em relação a isso, estudioso disso, a linguagem dos símbolos oníricos, por exemplo. Como é que alguma coisa que não pode ser racional pela minha limitação sensorial, ela aparece para mim nessas experiências, então, nesses estados que não são os estados da vigília, né? Nesse estado da vigília, a minha percepção ela é justamente limitada por isso. Eu não consigo nem perceber os espaços que existem entre as estruturas atômicas. Eu que decodifico cores, por exemplo, a gente chama de qualia para a consciência. Essa percepção ela é uma decodificação. O formato dos universos. E várias questões também que a gente acaba não conseguindo compreender, mas que a gente acaba aceitando por não compreender, né, dizem respeito a isso e algumas das leis acerca dessas questões. Vou te dar um exemplo só. Por exemplo, para a questão da existência de vida, né, que o contrário entre... Qual é o contrário da morte, eu costumo perguntar, né? Não é vida, é nascimento, né? Porque vida e nascimento estão sempre convivendo. Nesse momento, 500 mil células estão morrendo e outras estão nascendo, né? Porque a vida ela vai do nascimento à morte, da morte ao renascimento. A vida é um movimento no instante presente, ela nunca cessa, né? Então, a vida biológica do nascimento à morte do organismo biológico, a vida espiritual, então, da morte do organismo é o renascimento em outro organismo biológico. E assim sucessivamente, esses processos, eles não são estanques, como eu disse, são processos, eles não terminam. E só uma das constantes para que haja vida biológica no universo, falando em vida biológica, vida material, por exemplo, é calculado pelo número de Penrose, sobre a constante gravitacional, né? Então, o número disso é 1 sobre 1 na 10 na 123. Isso significa que isso é um número tão grande que se eu fosse combinar, por exemplo, toda a estrutura atômica da minha mão e eu passasse ela pelo computador, eu conseguisse ultrapassar numa única tentativa, ou aparelho numa única tentativa só.
e o seu acaso. E às vezes as nossas Segundo a questões física, isso seria científicas... possível, mas muito raro, né? Seria Muito quase raro, impossível de se exatamente, por isso que eu conseguir. estou dizendo. Possibilidade, em hipótese, existe, né? Exatamente, mas por isso que eu estou dizendo. Então, assim, numa única tentativa, né? A mesma coisa de que porque a vida, nesse sentido, ela é um fenômeno negentrópico, né? Quanto maior a organização do sistema, então, né, mais ela precisa gastar energia para se manter nisso. Já os sistemas que estão em morte, ele é entrópico. Ele está se desorganizando durante o... Então, imagina, para uma grande organização, ou o princípio, como você falou antes, por exemplo, em termos evolucionistas, né, com a parte... Quando a gente considera, dentro dos princípios evolucionistas, né, a chamada complexidade primária das coisas, né, por exemplo, o flagelo de uma bactéria, tá? O flagelo de uma bactéria, a bactéria é o organismo mais primitivo que existe, porque vírus não sabe nem se é organismo bem, porque a bactéria, ela tem, então, um código genético, que é um DNA, né, bacteriano, tem parede celular, tem membrana celular, não tem membrana celular, por exemplo, e a bactéria nem núcleo tem, ela é uma monera, tá? As bactérias, por exemplo, algumas são flageladas, elas têm um flagelo. O flagelo tem 40 peças de motor, que do ponto de vista evolutivo não tem o menor sentido. De uma peça surgindo, se aquilo não surgiu tudo ao mesmo tempo, que a gente chama complexidade redutível e elementar, né, em relação a isso. E muitas vezes a gente acaba acreditando nisso por não caber naquele modelo que a gente estava discutindo antes do sistema de crenças, né? Como não cabe, a gente acaba engolindo aquilo, compra aquilo com uma verdade, né, científica, embora careça de qualquer evidência. E às vezes a gente discute por um P, por exemplo, um cálculo de erro alfa, menor que 0,05, eu estou falando em 1 sobre 1 na 10 na 123. E a gente prefere acreditar, porque está, às vezes, num paper revisado por pares, mas que está comprometido, às vezes, por um modelo que é ideológico, por detrás daquilo, né, por já assumir uma ideia a priori materialista já e desconsidera tudo que nós... Daí a dificuldade até se publicar coisas assim. Os estudos têm que ser muito mais rigorosos para conseguir, então, franquear essa barreira. Felizmente, esse estudo, por exemplo, que você citou, do Giancarlo Lucchetti, do Décio, do Jorge, né, esse estudo conseguiu romper essa barreira. Como o estudo do Pim Van Lommel sobre experiência de quase-morte, publicado no Lancet. Vou botar o link aqui na descrição, tá, pessoal? Em azul, aqui embaixo na descrição do vídeo, quem estiver acessando pelo computador ou pelo celular vai poder acessar esse artigo. Exatamente. Então, por isso que a gente vê que, do ponto de vista metodológico, tem que ter muito rigor, porque tem que ultrapassar também a barreira do preconceito. Por ideias pré-concebidas, né? Que existem e que, então, tem que ser... Uma vez, num congresso de cardiologia, eu não me lembro se foi o Michael Sabon ou o próprio Ben Van Lommel que disse, né, que relatando, então, estudos clínicos com experiência de quase morte, uma pessoa se levantou da plateia, dizendo que era um cardiologista e que jamais, em todos os anos de prática, havia havido um relato como aquele, experiência de quase morte, que aquilo devia ser uma coisa... charlatanismo. Aí uma pessoa da plateia, que era paciente dele, mas também era médico, disse: eu tive, mas você nunca deu oportunidade de eu relatar. Entendeu? Então, foi uma conferência do Pim Van Lommel. Se tu não tem ouvidos para ouvir, né? Então, como é que a gente vai perceber as questões? Assim, quando a gente não está apto a observar um determinado fenômeno, ele pode estar na nossa frente, mas a gente não vai ser capaz disso. Aqui a gente está sendo atravessado por ondas de AM, FM, né? E não está percebendo. Tem que ter muita mediunidade para pegar AM, FM, né, pessoal? Imaginem, né? Que tipo de mediunidade. E como passa rápido, né, Manuel? Nós temos mais uns minutinhos. Eu quero trazer aqui algumas considerações de Joana e de Jung, né? Que a gente até não comentou muito da Joana ainda hoje, né? Porque tudo isso está dentro da Joana, né, pessoal? A gente acabou não citando, mas tudo isso está dentro da Joana. A Joana, então, junto a Kardec, é uma dualista interacionista, ou seja, a mente, né, espírito, e a matéria, porém, são duas instâncias que se interagem, nas palavras da mentora, a um nível tão profundo que é como se fossem uma única coisa. Isso vai ajudar muito na psicossomática, porque muitas vezes, sabe o que eu noto, Emanuel? Que às vezes até o pessoal da psicossomática, com bastante estudo, com bastante propriedade nas suas concepções, mas às vezes faz mistura. Né? Porque eu já vi, por exemplo, pessoas, às vezes, na psicossomática falando mente e corpo são uma coisa só. Então, uma vez tinha uma psicóloga, né, que é especialista em yoga e que é espiritualista, né, falando é uma coisa só, citando Damásio, né, então eu disse assim, então quer dizer que se morre o corpo, morre a alma, não tem nada. Ela disse isso mesmo, daí ela virou para falar num congresso, e ela, não, peraí, o que eu falei, né,
ela foi se dar conta porque o que a psicossomática traz? Nessa ligação muito importante da mente, do espírito, com a matéria, não é? Mas vamos lembrar Joana, que é o que Descartes fala também. São duas instâncias separadas, mas que, durante a encarnação, nas palavras de Joana, funcionam como uma única coisa, tal como se fosse uma única coisa, tamanho a interação entre as duas coisas, né? Mas é E que, tem uma Alexandre, elas passagem... são uma parte, elas Uhum, são separadas nesse plano espaço-temporal. sim. Na verdade, na origem, ela é única, porque na concepção criativa e criadora do que como é imaterial, é um grande pensamento, uma grande ideia que vem, ela até pode ser uma única substância do pensamento, mas no momento que ela se manifesta, se cria dualidade, com o claro e o escuro, o feminino e o masculino, o branco e o preto, o bem e o mal, tudo decorre, então, dessa divisão que é dual, a partir do início que é comum, e que não tem uma natureza corpuscular, que senão, por exemplo, a própria divindade seria, ao mesmo tempo, corpuscular e ondulatória. Ela é material em nós, na nossa presença, na Ela presença da abarca matéria. tudo ao Exatamente, mesmo tempo, é né? uno, é uma unidade. Quando Jesus diz Até que porque eu os e o Pai espíritos... somos um, é nesse sentido, no né? sentido do espírito, né? E André Não, Luiz traz isso, né? Que não tem uma divisão cabal entre espírito e matéria, porque o que é o espírito, né? O plano espiritual ele traz ali uma matéria quintessenciada, não é? Apesar de haver uma divisão, né, entre o princípio, né, universal e o espírito, né? A consciência tem essa divisão, né? Mas a matéria em si, ela é energia coagulada, nas palavras de Chico Xavier. Então nós vamos ver assim que o livro dos a espíritos... dualidade partícula-onda, né, Alexandre? Tem Uhum. essa natureza corpuscular e É, ondulatória. é o que está no livro dos Espíritos e que depois é chegado com a física quântica em 1900. Então teve até um paciente meu que leu o livro dos Espíritos e ele veio me questionar assim, tá, isso aqui teve edição? Depois eu disse sim, na época de Kardec, né? A segunda edição, logo depois. Ah, porque fala de coisas que a física quântica traz, a teoria das cordas, né? A teoria das cordas fala disso, né? Então, o fluido cósmico universal, justamente isso. Então tem essa ligação, né? Então nós vemos que a matéria é uma energia, então, coagulada, né? Ali o livro dos Espíritos, né? Tem uma citação aqui da Joana, porque justamente como nós estávamos falando antes, e o Emanuel me perguntou, então, a questão do inconsciente, da psicologia, falou isso há um pouquinho atrás, né? Justamente pelo o cérebro ser um receptor do espírito, ele limita essa percepção. Ele ainda, no nosso nível evolutivo, no mundo de provas e expiações, os nossos corpos ainda não estão preparados para receber toda a potência do nosso espírito. E é necessário que assim seja, porque nós estamos nos desenvolvendo em nossas potencialidades como espíritos imperfeitos. Nós não damos conta ainda de toda a potencialidade do nosso espírito. Então, até mesmo os sofrimentos, as provações, não é só para limpar o nosso passado em referência a uma lei maior que está gravada dentro de nós, mas também para desenvolver as nossas capacidades de sermos espíritos que um dia não precisaremos mais da matéria. A matéria está nos educando para desenvolver essas percepções. E é por isso que há inconsciente. O cérebro, ele não recebe todo o espírito, todo o perispírito, o arquivo extracerebral complexo, como diz Joana de Anjos. Por isso que há inconsciente. Nós temos um capítulo disso no nosso programa, né, que é a natureza espiritual do inconsciente. O capítulo 2 está ali na playlist, não é? Por isso que eu falei Então, da memória, né, em outros termos, né, como isso. extracerebral em campo, né, na verdade a gente só tem acesso para download e upload para aquilo que interessa na experiência atual, né, que a gente forma Isso. essa, E a né, Jo... o ego para essa experiência atual, né, mas não é uma personalidade inteira, né, que com Isso. todos os outros eus que existem dentro da personalidade e etc, e não no centro da nossa personalidade, que é o espírito imortal, propriamente dito. Esse sim abarca tudo o conhecimento, porque esse é o centro da psique, pelo que eu consigo entender. Mas o ego é o centro da vivência consciência do agora, né? Nesse momento, Ele é um recorte da consciência maior, um recorte do self, maior, do nosso espírito. exatamente, mas mas nessa vivência, quando a gente se identifica com ela apenas, a gente vive no piloto automático, esse da vida do dia a dia, do espaço temporal. Quando a gente consegue se conectar aos poucos com essa natureza, que a gente tem que aceitar, ver que tem um outro lado que está oculto em nós, que é o inconsciente. Mas aí que a gente se conecta realmente com o propósito maior de tudo isso. Porque quando a gente está em meditação, por exemplo, que a gente consegue perceber, enquanto aqui é noite, no outro dia é dia, no outro planeta é dia ou noite, tem ao mesmo tempo uma flor nascendo, uma morrendo, é tudo
instante, né? Essa passagem do tempo, ela é só uma passagem para aquele que está percebendo naquele momento. Mas vai lá, eu não vou te atrapalhar Sim, mais. vamos pegar aqui a citação da Joana, né? Então, nós temos no livro Triunfo Pessoal, capítulo 1, justamente que fala sobre o cérebro e a alma. Ela nos traz o seguinte: nenhum cérebro teria condições de armazenar todas as formulações dos diversos períodos da evolução, considerando-se o limite da aparelhagem fisiológica, mesmo com a sua incomum complexidade. Seria atribuir-lhe funções e possibilidades divinas, superando a sua constituição humana. Olha que interessante, tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? A visão espírita, porém, a respeito de um arquivo extracerebral formado por uma maquinaria energética centrada no self, né, o conceito junguiano do self, ou espírito, porque para Joana, self e espírito são sinônimos, cujo campo de informações é infinito, torna-se muito mais factível e racional, sem menosprezo pela conceituação do inconsciente coletivo, variando apenas de denominação e certamente de formação, no que resultaria a questão dos conteúdos emocionais e das possibilidades de conhecimentos. Então nós temos isso, né, no livro Triunfo Pessoal, que é um dos ótimos livros para entender Joana, nessa visão dela então dualista interacionista. E nós vamos ver então Jung no livro Sincronicidade, uma visão um pouco diferente que ele tem. Eu não sei se sabe, Emanuel, o Jung, acabei de desmarcar aqui, quero ver eu achar, peraí. O Jung, ele era, então, monista, sabia? Sim. Só que um monista espiritualista, que Uhum. Sim, é seria nesse monismo idealismo, né? A monismo mente idealista. do Enquanto eu idealismo. encontro de novo aqui, tu explica para os nossos espectadores o que seria, então, o monismo idealista, que eu É, acabei de desmarcar aqui. o monismo idealista justamente fala desse mundo, que o mundo real é o mundo das ideias mesmo, o mundo platônico, né? Então, que é o que existe é a criação mental. E todo o restante que a gente reconhece como matéria, etc., não passa de criação mental sensível aos sentidos que estão, então, tendo essa experiência material, né? Mas o que existe de fato é a matéria como uma ilusão da mente, uma percepção material como uma ilusão da mente. Existe que a gente está todo tá no grande pensamento, existe ou vários pensamentos, na verdade, aqui existe a personalidade, né, a psique como um todo, né, e a personalidade não é o pensamento, né, ela observa, é o observador dos fenômenos que acontecem, né, tanto que uma das maneiras da gente se perceber como tal é quando a gente observa os pensamentos, não quer dizer suprimir a atividade mental, que muitas vezes é confundido, né, que a gente precisa suprimir, não, atividade mental ela continua, só que observa que tu não é identificado com aqueles pensamentos. Aqueles pensamentos é como se tivessem vida própria. E tu consegue observá-los e deixá-los fluírem através da tela mental, né? Que tu consegue E a tela observar. mental, e eu já vou citar o Jung aqui já achei a referência, e a tela mental é muito interessante porque vocês notaram, pessoal, que eu estava falando sobre o aparelho receptor, o cérebro, né? E o Emanuel, ele fez uma correção aí bem interessante, receptor e transmissor. Aí os Sim, fenômenos da telepatia, os fenômenos da emanação do pensamento, não é? da E, mediunidade. e a tela mental, né, até porque a gente tem uma concepção, e isso é uma terminologia que eu uso para mim mesmo, né, que a gente tem uma concepção da tela mental como ativa. O que é a nossa tela mental, né? O espectador é em casa, imagine uma maçã verde. Imaginaram? Isso é a tela mental criativa, né? O que a mediunidade nos traz? A tela mental receptiva. Porque na mediunidade embrionária, o que a gente tem no grupo mediúnico, né? Tu tá ali sentado, e de repente tu tem uma visão de um espírito de luz trazendo uma mensagem, ou então nós temos uma visão de um espírito sofredor, não é? Acorrentado, com uma característica muito, muito sui generis, né? E a gente pensa que bobagem, meus pensamentos estão fora, né? O que eu estou pensando mais, não estou conseguindo me concentrar. De repente, um médium mais ostensivo fala: olha, tem um espírito assim assado, com as correntes em volta dele, ou com o chapéu desse jeito, com a roupa daquele jeito, e a gente percebe então que estávamos captando uma emanação, ou de um pensamento de uma criatura encarnada, ou então de um desencarnado que está ali presente, né? Então nós estamos captando. Até a Ivone Pereira, ela também nos traz o seguinte, Emmanuel também traz essa mesma concepção, né? No livro Seara dos Médiuns, que muitas vezes as pessoas dizem que viram Jesus. Não quer dizer que se viu Jesus, não que seja impossível, né? Ele pode sim se manifestar para qualquer um, né? Que para eles não é que nem na política, assim, né? Que é só os mais poderosos, né? A coisa lá funciona diferente, né?
mas é que muitas vezes é a emanação de um espírito. O espírito pode estar nos sugerindo, né? O meu mentor está aqui me sugerindo que eu pense em Jesus, e eu vejo a imagem de Jesus, vejo a imagem de Joana de Ângeles, de São Francisco de Assis, mas o meu mentor pode estar ali dizendo assim, lembra da Joana, lembra da mentora, e eu tenho aquela imagem, ou seja, a minha tela mental receptiva, assim como ela também cria, né? Então a nossa tela mental, ela é criativa e é receptiva. Pelo aquele Mas motivo, né, achei aqui... Alexandre, que nós falamos, né, que é como nós somos emissores de ondas, tal como o nosso pai, né? Então, na mesma porque qual é a diferença da chama para o fogo inteiro? É a mesma constituição, ou de um copo de água do oceano para o oceano inteiro, ou de uma fatia de um bolo distribuído para o bolo inteiro. Então, nós temos todas essas características em nós mesmos, o self, né? Então, justamente isso. Então, imagina o potencial de aquele que a estrutura egóica já não impede mais o brilho dessa alma e que vibra de acordo com a vivência do pai, né? Por isso que eu e o pai somos um só. Essa onda mental, ela chega em qualquer parte, não tem obstáculos para ela. É o calor, a luz que te envolve, seja onde for. Então, sintonizar com essa onda, não é a natureza corpuscular, porque a natureza, de novo, da alma, ela é imaterial. A alma é imaterial, porque material ou semimaterial é o perispírito e o corpo físico. A alma não. Então essa irradiação da alma realmente está contigo. Isso é que é a ubiquidade, a onipresença de Deus nesse sentido. E não no sentido do corpo, até porque é imaterial, mas está presente em toda parte, porque por isso é que, segundo o Salmo 139, por exemplo, né, que diz, ele sabe quando eu me sento, quando eu levanto, quando eu viajo, quando eu descanso. E ainda que eu pegue as asas na alvorada, né, e voe para o outro lado do oceano, ainda lá ele estará comigo. Mesmo que eu crie escuridão ao meu redor, ele estará comigo, porque para ele não há diferença entre luz e escuridão, né? E ele vai adiante de mim e me segue. E no Não final, dual, né? Não dual. no Salmo, ele diz o seguinte, no final, ele diz assim, ó, prova-me e mostra se há algo em mim que te ofende. Olha o encontro com a sombra. Né? Prova-me e mostra-me se há algo em mim que te ofende. Né? Então, nesse Um dos episódios que a gente vai trazer... 139, né? Muito interessante sobre a nossa natureza, então, da consciência do cosmos. Né? Um dos episódios que a gente vai trazer aqui sobre Estudando Joana é justamente sobre o mundo de oposições, não é? De dualidades, que faz parte de um mundo de provas e expiações, né? Que a gente vive entre dualidades para transcendê-las, né? O caminho do meio de Buda, chegar na não dualidade, né? Ou seja, integrar a sombra. Então nós precisamos aqui ainda sofrer, né? Entre divisões entre masculino e feminino, entre indivíduo e sociedade, por exemplo, bem e mal, para que o nosso ser consiga abarcar tudo e fazer que concepções opostas sejam complementares, como Edgar Morin traz no pensamento complexo, não é? Transcendendo, esse é o processo que Jung chama da individuação, dessa integração de elementos opostos e que tu vai transcendendo, então, né? Integrando a sombra. E aqui vamos finalizar então, pessoal, nós já estamos há mais de uma hora, tá muito interessante, né? Deixar nós dois aqui, né, Emanuel, a gente fica uma semana, a gente pode voltar, vamos fazer aí também um episódio 2, né, quem sabe, vamos fazer aí outras discussões. Só não vou fazer que nem o Freud e o Jung no encontro deles lá, que levou 8 horas, não foi, Alexandre? E depois 13 horas. 13 horas, né? Depois não se segundo falaram algumas versões é 13 horas, e outras versões falam em 16 horas, né? É mesmo. Conversando. Vamos trazer essa citação do Jung aqui no livro Sincronicidade, né? Obras completas 8/3. Estas experiências parecem mostrar experiências extrasensoriais, de percepção extrasensoriais, né? Essas experiências parecem mostrar que nos estados de síncope, nos quais, segundo todos os padrões de julgamento humano, apenas certeza de que a atividade da consciência e, sobretudo, as percepções sensoriais estão suspensas, a consciência, as ideias reproduzíveis, os atos de julgamento e as percepções podem continuar e existir contra todas as expectativas. A sensação de levitação que ocorre nessas ocasiões, bem como a alteração do ângulo de visão e a extinção da audição e das percepções sinestésicas, indicam uma mudança da localização da consciência, uma espécie de separação do corpo ou do córtex cerebral ou cérebro, onde se supõe esteja a sede dos fenômenos conscientes. Se nossas considerações são corretas, devemos nos perguntar se não existe em nós
outro substrato nervoso ou cérebro que possa pensar e perceber, ou se os processos psíquicos que ocorrem em nós durante a perda de consciência não são fenômenos sincronísticos, que não têm nenhuma conexão causal com os processos orgânicos. Olha que interessante o Jung chegando nisso, né, pessoal? Já vamos aqui nos preparando para encerrar, tocando em dois pontos aí dentro disso, que o Jung, em 1944, ele quebra o pé, e logo após de quebrar o pé, né, eu acho que ficou chateado, não podia mais jogar futebol, né? Ele tem então uma parada cardíaca e faz um estado de coma e tem uma experiência fora do corpo, uma EQM, né, em que ele fica um mês então nesse estado e ele se vê transportado fora da matéria, quilômetros acima do planeta, em uma época que ainda não se tinha as visões de satélite e a visão do espaço. E depois, com as primeiras imagens do planeta do lado de fora, isso vem a se confirmar a descrição que ele faz da Índia, do Ceilão que ele vê. E lá ele tem contato com entidades hinduístas que falam sobre ele. E ele se percebe muito além, ele como espírito, muito além do Jung, aquele suíço que viveu então no final do século XIX, principalmente no início do século XX. E daí depois, quando ele volta para o corpo, ele percebe isso que ele traz aqui nesse livro, de que a consciência continua além da matéria. Porque não só ele se percebeu melhor, como ele, lá do mundo espiritual, ele tem contato com o médico dele do hospital e vê que esse médico estava pronto para morrer, pronto para voltar, estava se preparando para voltar para o mundo espiritual. E daí, quando ele volta, antes dele ter alta hospitalar, ele insiste que o médico tome cuidado, o médico estava bem, de saúde, o médico achou uma bobagem que o Jung estava falando, né? E o Jung disse que antes mesmo dele ter alta hospitalar, o médico já tinha batido as botas, né? Então veja que isso comprovou para o Jung. E ele vai descrever, Emmanuel, que Emanuel, né? Eu chamo de Emmanuel o tempo todo, vão achar Genérico, que é o Emmanuel do Chico reencarnado, né? é Daqui a pouco vai genérico. estar até o André Luiz aqui Isso que eu conosco. nasci no dia 26 de julho como Jung, né? Isso eu não sabia, né? Olha só, olha aqui, olha a sincronicidade. Curiosidade. Então, o Jung, ele traz uma percepção que a maioria das pessoas que tem EQM, que tem vivências espirituais, eles nos trazem, né? Que depois que tu vê o outro lado, a vida não tem graça, muitas vezes, né? E ele diz assim que é como se ele tivesse vivido em muitas dimensões e que agora ele vê a vida assim muito embrutecida, como uma cópia imperfeita, então, desse mundo espiritual. Ele não usa essa palavra é do André Luiz, né? Mas nós poderíamos traduzir assim o que está no livro Memórias, Sonhos e Reflexões de Jung. Não estou aqui com a capa para mostrar para vocês. Essa percepção que ele teve e ele passa a desejar o mundo espiritual. Outros amigos já nos trouxeram isso, né? Como professores de física quântica, né? O João Bernardes da Rocha Filho, aí da PUC, ele nos trouxe em vários congressos isso, que depois se eu não me engano, de 8 ressuscitações que ele passou, ele pegou as mãos da enfermeira e disse o seguinte: tu não me aplica mais esse negócio, né? Porque ele queria ficar no mundo espiritual, tamanho era a sensação gostosa de lá estar, né? Eu já tive algumas experiências assim de desdobramento espiritual que a gente acha assim que bom, então agora eu vou ficar por aqui, né? E quando tu volta assim, quando tu acorda assim, tu pensa assim, não acredito que eu tô aqui ainda, né, no plano material, de tão gostoso que é do outro lado, né? Eu tive duas experiências que eu não vou relatar aqui, que não convém muito, né? Mas só resumindo que uma delas, né, teve 10 anos aí de diferença entre uma e outra, né? Eu acreditando que já estava definitivamente no plano espiritual, uma delas eu só lembro de acordar e bater na cama, assim, droga, né? Tá tão bom do outro lado, né? Mas a gente tem que valorizar estar aqui, né? Senão a gente entra num Exatamente. suicídio inconsciente, né? E exatamente isso, às vezes, que a pessoa faz, porque essa melancolia que a gente tem de ter É. deixado a pátria espiritual é que faz a A gente melancolia. buscar fugas em relação a isso, né? Porque essa experiência que a gente está fazendo aqui, ela é fundamental justamente Fundamental. para que molde o espírito como um todo. Temos que aproveitar Para viver como uma bem, grande né? oportunidade para viver bem, né? Viver Viver do outro bem e saber lado, que a gente tem mais que isso. Nosso Você espírito está pediu, a gente estava Alexandre, lá e pediu para vir, né? A gente estava lá e eu não, pediu para vir. exatamente, eu não sou Emanuel, eu estou Emanuel, mas eu já fui muitas Isso. coisas. E continuam sendo muitas coisas. É um papel que eu estou desempenhando aqui. Eu não posso confundir a persona do Emanuel e com o que sou eu de verdade. Né? Eu estou atuando nesse mundo aqui. Eu sou um ator desse mundo. Né? E o que eu tenho que ser, fazer o meu melhor papel possível enquanto eu estiver aqui. Mas esse é um papel. Emanuel, Emanuel, tu sabe que eu deixei uma lacuna aqui, eu vou te fazer um convite agora, né? Primeira lacuna. A lacuna é o seguinte, né, pessoal? Eu vi que antes da gente fechar esse programa, já vamos finalizá-lo, eu estava falando agora há pouco que com a revolução científica do século XVII há uma separação
entre ciência e religião, porque naquela época se percebeu que as duas coisas andando separado era melhor que as duas coisas. Porém, agora está se voltando de uma forma mais integrativa para uma nova união entre ciência e religião, de uma nova forma em que uma pode respeitar a outra. Né? Então, é um dos fenômenos então da pós-modernidade, segundo o Eccles, né, e outros pesquisadores, essa noção de que está se unindo novamente filosofia, ciência e religião, mas de uma nova concepção, né? Porém, houve sim oposição, aquela que a gente estudou no pré-vestibular, né, no colégio, só que não lá no século XVII, mas sim no século XIX. É muito recente essa oposição, que se deu através de um movimento que o Emanuel citou aí, o cientificismo, também conhecido como cientismo, como Fernando Catroga, né, o historiador português nos traz, ele fala do cientismo, o Franklin Balmer, que é um historiador norte-americano, que escreveu o pensamento europeu moderno, ele também fala do cientificismo, que seria um movimento científico que falava no século XIX que até a metade do século XX o ser humano já teria chegado na realidade última da matéria e a ciência não daria mais passo nenhum. E já teria curado todas as doenças. Agora você que está aí no século XXI, eu te pergunto, é verdade? O que é o cientificismo, então? É uma ode à ciência, né? Eles louvam a ciência como uma panaceia. Não é que a ciência não seja maravilhosa em muitos sentidos, né, Manuel? Mas se houve uma projeção psicológica, agora vou usar a Joana Jung, do self na ciência. Sim. É o que Jung chama da função religiosa da psique, que quando a gente não vive ela, a gente vai projetar ela no sexo, no cigarro, no futebol, no carro do ano, no materialismo, né, na política, ou até mesmo na ciência. E a gente vai ter tudo que é o uma impermanente, né? crença religiosa. Uhum. Exatamente, a gente vai ter uma crença religiosa na ciência, mas aí não de uma religiosidade integrativa, numa religiosidade intrínseca e bem desenvolvida, mas num coping religioso e espiritual, como é chamada, a apropriação religiosa espiritual, que pode ser um coping mais adequado, mas aí num coping infantil, em que a ciência explica tudo, assim como aquelas pessoas que têm uma religiosidade também dogmática infantil, em que a ciência não pode ser discutida, não pode ser debatida. Pode falar, Emanuel. Eu ia falar o seguinte, que isso aí não é nenhuma novidade. Por exemplo, o Paulo de Tarso, o Saulo, né, na verdade, quando esteve em Atenas, que é a terra de Platão, né, a terra de Sócrates, que proferiu um dos discursos mais belos, que está relatado por Lucas em Atos dos Apóstolos, no Areópago grego, né, em Atenas, não foi bem entendido e bem recebido, porque a Grécia, Atenas também é a terra dos materialistas, né, dos atomistas gregos, de átomos, indivisível, como que a matéria poderia ser toda formada, então, por essas estruturas que são indivisíveis, como Leucipo, Demócrito, Epicuro, né? Então, justamente, essa ideia materialista não é nenhuma novidade, ela ressurge de tempos em tempos, como todos esses movimentos. E ora predomina uma coisa, ora predomina outra. Então, o Paulo saiu muito decepcionado de lá, porque ele foi levar uma ideia do evangelho, e não, por quê? Porque os precursores do evangelho eram daquela terra. Né? Então, Sócrates e Platão, isso está na própria codificação espiritista, né? Como os precursores da ideia espírita e da ideia cristã, e se decepcionou, porque esqueceu que lá também eram os precursores do materialismo grego, muito presente naquela época, na academia, junto com o seu orgulho, a sua empáfia, e que não conseguia crer além do seu próprio sistema de crenças. Este livro aqui, ó, eu estou mostrando, eu tenho no meu Kindle, né? É o Galileo Goes to Jail and Other Myths About Science and Religion, né? Ó, ele vai mostrar em papel dele lá de cima. Ele fala... O meu Kindle aqui, ó. Isso aí. Justamente sobre algumas das coisas que a gente está debatendo aqui agora, né? Sobre mitos. É muito bom esse livro do Ronald Numbers, né? É um historiador norte-americano, né? E justamente falando sobre os mitos em ciência e religião. A gente vê, assim, né, Manuel, que ficou muita coisa aqui pra gente falar, por isso o convite, vamos então finalizar. O convite é o seguinte, Manuel, o que tu acha de nós captarmos aqui nos comentários desse episódio as perguntas do público e vamos fazer um episódio só de perguntas e respostas? Ótimo. E eu prometo uma iluminação melhor, que eu tô louco para acender a luz ali, não consigo. Mas pô, tudo bem, mas tá bonita, assim, tá artística essa iluminação, né? Pessoal, agradeço a todos pela vossa atenção,
nós vemos assim que é um tema bastante desafiador, né, Manuel? É um tema assim que coloca a gente para pensar, porque é uma discussão histórica que há desde a antiguidade até os dias de hoje, e a ciência ainda não chegou num consenso, e é importante que ainda não tenha chegado, porque para que a gente possa seguir nessa discussão, seguir investigando, seja dentro do materialismo ou dentro do espiritualismo, seja nas concepções monistas materialistas, monistas idealistas, que é a monista espiritualista do Jung, ou dualista interacionista, como de Joana de Ângeles e de Kardec. Então, é importante que a gente possa pesquisar as experiências de EQM, de experiência de quase morte, né? Nós temos aí o Alexandre Moreira Almeida, que é um dos grandes pesquisadores mundiais, né? Que está entre os grandes cientistas do mundo, segundo algumas revistas especializadas têm nos trazido, e que é um pesquisador aí de Juiz de Fora, né? Prata da casa nossa aqui, né? Também colaborador da Associação Médico Espírita do Brasil, que tem trazido aí tantas pesquisas muito sérias, né? Junto de Júlio Pérez, juntos de outros pesquisadores aí que têm feito essa frente de batalha em um campo tão propício que não está encerrado, como muitas vezes se ensina na academia, né? Na psicologia nem tanto quanto na medicina, que eu sei que é muito forte essa noção, né? De que se fala do materialismo como se fosse uma verdade. E nós, como espíritas, precisamos fazer um diálogo de Kardec com os dias atuais, porque o codificador, ele nos provoca para isso. Nós temos isso em Joana de Ângeles, que estuda a psicologia. Nós temos em André Luiz, que estuda, então, a física, estuda justamente a relação com a matéria, a evolução em dois mundos, né? Traz muitos elementos importantes. Tuas palavras finais, Emanuel? Não esqueçamos que a doutrina espírita é baseada num tripé de sustentação, que envolve seus aspectos científicos experimentais, por isso é chamado também de espiritualismo experimental, nas palavras de Leon Denis, por exemplo, nos seus aspectos filosóficos, que decorrem da observação dos experimentos através da mediunidade, e dos seus aspectos que derivam dos morais ou religiosos, no sentido de religarem, né, de aproximar a criatura do Criador. Então, no sentido mais de religiosidade extrínseca do que intrínseca. Não tem nenhuma liturgia, sacerdócio, hierarquia eclesiástica, templos e tudo que nos caracterizariam como uma questão extrínseca do desenvolvimento da religiosidade. Mas sim nos propõe a uma reflexão baseada, então, nesse tripé de sustentação de que a matéria e o espírito, dentro dessa visão dualista, interacionista, ou mesmo o espírito na visão monista, né, dessa questão que não está fechada, da visão da divindade mesmo, nos propõe, né? Então a gente não pode esquecer disso, né? Que o espiritismo ele justamente ele propõe essa aproximação, então, dos aspectos científicos, filosóficos e religiosos. É isso que eu gostaria assim de falar para encerrarmos. Muito obrigado, Emanuel. Então vamos deixar divulgados aqui o livro do Emanuel, Consciência Imortal, né, para que vocês possam seguir, então, dentro desses estudos. É uma leitura muito agradável. Nós temos também no livro aqui, Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, volume 2, o primeiro capítulo, onde eu discuto justamente os aspectos históricos da relação entre ciência e religiosidade, ciência e espiritualidade. Então, meus amigos, agradecemos a presença de todos através dos meios virtuais, ao nosso programa. Vamos, então, colher as perguntas de vocês aqui no chat, ou então nos comentários do vídeo. E logo estaremos retornando aí. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço.